Um grupo de ciclistas pedalou hoje até o Congresso Nacional para exigir reforma nas leis de trânsito e nos códigos penal e de processo penal. Eles querem penalidades mais duras para os responsáveis por crimes no trânsito. As imagens são de Porto Alegre no dia 25 de fevereiro deste ano. O que deveria ser uma manifestação pró-bicicleta se transforma em tragédia. – 40 pessoas feridas, felizmente nenhuma morte. Mas houve sim um enterro e também um luto. Em Brasília, o Código Penal e o Código Brasileiro de Trânsito foram sepultados. Apesar de sofrer desde sempre de múltiplas doenças crônicas, tais como resoluções absurdas, inépcia funcional, desrespeito pelos usuários, absoluta falta de fiscalização e ignorância generalizada, veio a óbito atropelado por um veículo que avançou o sinal vermelho. Não se sabe ao certo quem o atropelou. Como ninguém apareceu para reclamar seus restos, foi enterrado como indigente. O enterro simbólico foi feito em protesto pelo que aconteceu em Porto Alegre. Aproximadamente 50 ciclistas participaram do movimento aqui em Brasília. Entre eles, o deputado José Stedley. Ele deve propor novas regras para o Código de Trânsito. Projeto para penalizar com maior rigor toda infração desrespeitosa do trânsito contra as bicicletas. A penalidade é muito branda e isso gera um sentimento de impunidade ao infrator. Não só com relação às bicicletas, mas todo o trânsito. A sensação de que, bom, acontece, eu contrato um bom advogado, não acontece nada comigo. Então, normalmente não tem acontecido mesmo. E é por isso que nós queremos tornar a legislação mais rígida nessas situações. Ricardo Neis, de 47 anos, é acusado de dirigir o carro e atropelar os ciclistas. Ele teve a prisão decretada pela Justiça, mas está internado em uma clínica psiquiátrica. O laudo médico indica que ele deve ficar sob cuidados médicos e em local fechado. No momento do atropelamento, estava no carro também o filho do motorista, de apenas 15 anos de idade. Ricardo disse à polícia que temia ser linchado e, por isso, acelerou o carro. Ele já tem registros de multas por dirigir na contramão, sobre a calçada e também casos de agressividade. Pois é, e vocês viram aí na reportagem que o deputado José Stedley deve propor novas regras para o Código de Trânsito brasileiro. Talvez nem seja preciso. Tiago Ramos, explica pra gente por quê. Muito simples, Ariadne. Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Porque aqui na Câmara já tramita um projeto que endurece as regras do Código Brasileiro de Trânsito. A principal mudança desse projeto é criar a figura do homicídio doloso dentro do Código Brasileiro de Trânsito. Ou seja, utilizar o carro como arma para matar alguém. Esse projeto está pronto para ser votado no plenário desde julho do ano passado. Eu estou aqui com o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor sempre frisou muito bem que a Câmara não pode ser casuística, votar sob pressão de, por exemplo, um caso. Mas o caso do trânsito vai muito além desse de Porto Alegre e é tão grave quanto. Como lidar com isso? Como lidar? Eu já disse, a questão do trânsito é uma questão de comportamento. A questão do trânsito é uma caracterização de segunda categoria. Quem morre no trânsito é um cidadão de segunda categoria, ou seja, não precisa se preocupar, é um acidente. Nós estamos tratando da questão do trânsito como um acidente, é um homicídio, é um crime, é uma violência. Não só o caso de Porto Alegre. Exatamente, todos os crimes. Ah, mas é uma fatalidade. Quando for a fatalidade, o judiciário deixa a fatalidade. Mas há uma conivência, vamos dizer assim, uma manifestação dizendo que quem morre no trânsito foi por uma fatalidade. Quais foram as consequências que trouxeram essa morte? Ora, nós temos que parar com isso, com essa condescendência. Essa é uma condescendência que prejudica. Nós estamos aqui, eu estou aqui há 4 anos dedicado à reformulação do Código, à adequação, não só do aumento de pena, mas da execução dessas penas. Aqui nós temos, todas as vezes que cai no Judiciário, a intenção do Judiciário, do Ministério Público é sempre dar uma penalidade alternativa. Por que uma penalidade alternativa? Vamos partir do princípio, do exemplo que nós vimos aí, esse escândalo que foi esse ato de selvageria. Vamos supor que esse cidadão, ao invés de estar dirigindo um veículo, ele tivesse com uma metralhadora e tivesse metralhado aquele grupo de ciclistas. Ele seria o quê? Seria preso imediatamente. Por quê? Porque, mas é um crime, porque é tiro, e porque com carro pode. Essa é a lógica, a lógica está equivocada. Nós temos que parar dessa condescendência de achar que crime de trânsito é um crime banal, é um crime simples. Aqui ao nosso lado também está o Irá Lourenço, que é um dos organizadores do movimento dessa manhã. O Irá,
existe uma questão cultural que vai muito além da legislação, da execução, uma questão que envolve todo mundo. O senhor concorda com isso? Você concorda com isso? Sim, sem dúvida. O próprio Código de Trânsito, independente de mudança, já prevê vários dispositivos de segurança para o ciclista e para o pedestre. Há um princípio maior do Código de Trânsito, que é o maior protege o menor, o motorizado protege o não motorizado. Há uma distância lateral que o motorista deve respeitar quando passa pelo ciclista. O ciclista e o pedestre têm preferência quando o motorista for fazer uma correção. E isso a gente não vê na prática. Então, o Código de Trânsito em si até que é bom, mas é letra morta. Na prática das ruas, eu que pedalo todo dia, eu sinto na pele. Isso não é respeitado. Deputado Hugo Leal, não seria o caso, alguns especialistas sugerem, mais rigor no exame psicotécnico. O senhor acredita que seria o caso de se fazer uma mudança, de estabelecer um rigor maior nesse tipo de exame? Porque a gente viu que esse motorista apresenta, ele mesmo alega problemas psicológicos ou psiquiátricos. Acho que o próprio caso já responde aí a pergunta. É um caso. Imagine quantos outros nós não temos. Ocorre que a ação, o exame médico é feito de 5 em 5 anos. Limita-se a fazer um exame de vista, um exame oftalmológico, e não faz outro exame psicotécnico. Se nós fôssemos avaliar o comportamento de cada elemento no trânsito de cada motorista, seria uma coisa absurda, porque as pessoas, é impressionante, já tem doutrina que fala sobre isso, já tem várias literatura que fala sobre essa questão, como a pessoa, o homem, a mulher mudam no momento que estão conduzindo um veículo. Então, essa questão da proteção ao ciclista ou até mesmo ao motociclista, ela acaba sendo secundarizada. Por quê? Porque exatamente vai desse tipo de reação. Então, não sei se há mudança na legislação. Eu tenho muito temor quando a gente fala, tem que mudar a legislação. Tem que mudar o comportamento, tem que mudar a educação. Mudança da legislação a gente pode fazer aqui, recrudesce as penas, penaliza, aumenta a pena. Agora, o que adianta você aumentar a pena no momento em que você vai aplicar há uma condescendência do Poder Judiciário, uma condescendência, às vezes, do Ministério Público? Ah, mas isso é um crime de menor potencial ofensivo. E a gente vive a mesma realidade. Eu anunciei esses dias atrás que agora, que no Carnaval, vai cair um avião. Vai cair um avião e vão morrer aí 150 pessoas. Só que esse avião vai cair espalhado pelo Brasil todo. Vão morrer gente no Amazonas, vai morrer gente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em acidente de trânsito. É um avião. Se fosse num lugar só que morrer 150 pessoas, todo mundo tomava providência. Mas como vão morrer 150 espalhadas em acidente de trânsito, então não vamos tomar providência nenhuma. É essa hipocrisia que a gente tem que passar a enfrentar e a gente entender que o trânsito mata mais do que dengue, mata mais do que essas epidemias que acontecem aí. Uirá, em termos de legislação, falta alguma coisa para a proteção dos ciclistas? Sim, pode ser melhorado, mas como eu disse, o próprio código já estabelece vários dispositivos que são ignorados aí na prática. Quer dizer, essa questão da distância lateral, você vê que não há nenhuma garantia. Eu que pedalo aí 40 km por dia, eu vejo que é problemático. Eu uso o retrovisor na bicicleta para poder ver o motorista que vem atrás pelo acostamento, trafegando de forma irregular, o cara que não me dá preferência. Então, assim, eu concordo com o deputado nesse sentido. Assim, o foco, acho que não é a mudança de leis, é a aplicação dessa lei. Quer dizer, você fazer o que a gente vê de campanhas educativas voltadas à proteção do ciclista e pedestre. Quer dizer, a gente liga a TV e vê lá várias propagandas de venda de carro, compre seu carro. O governo federal mesmo incentiva por meio da redução do IPVA, do IPI para a produção de carros. Então, assim, é massacrante isso. A gente não vê a campanha voltada aos ciclistas. Essa é uma questão que eu queria trazer para cá. A gente falou sobre a questão legislativa das leis, questão do judiciário, que às vezes relega. Pois é, e o executivo? Não está faltando também estrutura para isso? De repente, ciclovia, uma estrutura à parte, quem sabe até campanhas educativas? Então, está faltando uma política pública de mobilidade urbana. Nós temos que entender que nós já chegamos ao esgotamento, as grandes cidades chegaram no esgotamento. Se não for a alternativa da bicicleta, ou até mesmo de andar, voltar àquela época da andar, já está inviável. É inviável você se locomover pela cidade. Então, você estimular isso que foi falado aqui agora pelo nosso companheiro aqui, estimular a questão da bicicleta seria o melhor apoio, melhor forma de você reduzir, inclusive, os acidentes de trânsito. Por quê? Como acontece nos países desenvolvidos, a bicicleta é respeitada. Tem motorista que tem até medo, quando vê uma bicicleta, já até reduz a velocidade, porque sabe o que pode ocasionar para ele. Então, nesse sentido, ou seja, da mudança do executivo, da mudança do viés, deixar de ser um viés motorizado para ser um viés de circulação em massa, de veículo, transporte de massa, e também no transporte alternativo.
as bicicletas. Hoje agora estão criando até as bicicletas elétricas. Nós temos muitas alternativas. O que nós não podemos é continuar estimulando essa indústria automobilística que domina o mundo. Daqui a pouco as pessoas vão deixar de morar em apartamento para morar dentro do carro. Vai gastar mais tempo para isso. Pois é, mas você mesmo faz uma distinção no seu movimento daqueles que são usuários, daqueles que são cidadãos. Ou seja, essas mudanças ocorrem com pressão, mas como colocar o cidadão para exigir isso se os usuários não se mobilizam? Então, aqui em Brasília mesmo, nós temos vários grupos, né, de ciclistas mais diversos, listas de e-mail com mais de 3.000 pessoas. A gente fez uma ampla convocação aí para essa manifestação e vieram aí uns 50, quer dizer, tem que vir na base de pressão mesmo, quer dizer, essa mudança cultural precisa vir. A gente vê, o deputado citou aí outros exemplos de outras cidades, por exemplo, na Holanda, na Dinamarca, chega a ser 40% de deslocamentos por bicicleta. Você vê lá toda uma infraestrutura, campanhas educativas, a questão da punição que é muito mais severa, quer dizer, lá o motorista, em princípio, é culpado, até que ele prove o contrário. Aqui não. Tem que provar a culpa do cara, e o cara ainda pode, se ele estiver embriagado, se negar a fazer o teste. Quer dizer, como é que é, sem lei severa, sem rigor na fiscalização, como é que vai fazer? O Irá Lourenço, agradeço muito seus esclarecimentos e sua vinda aqui. Deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, muito obrigado por ter vindo também.